Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as características gerais dos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos é o terceiro maior país do mundo. Ele é banhado pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Glacial Ártico. É importante destacar, pessoal, que os Estados Unidos ele é um país que vai possuir territórios não contínuos, ou seja, todo país tem um território e fora desse território existem outros estados que constituem os Estados Unidos. Então a gente tem os mais conhecidos, né, o Alasca, que ele vai estar fora do continente americano. Também tem ali o Havaí, que muita gente conhece, que são os arquipélagos ali do Pacífico. E também possui um estado autônomo, que é Porto Rico, que pertence também aos Estados Unidos. Bom, quando a gente fala de relevo dos Estados Unidos, nós vamos ter 4 grandes unidades. Então, a leste, a gente tem o relevo mais antigo, né, que representa os planaltos mais desgastados, como os Montes Apalaches. A oeste, nós vamos ter os dobramentos modernos, e a oeste ali é onde fica a região da Califórnia. Vocês já devem ter visto muitos filmes sobre isso, né, da falha de San Andreas, que quando a falha se ativa, ela pode ser que destrua toda a região da Califórnia. Então aí é um exemplo de dobramentos modernos, né, que nós vamos ter no oeste dos Estados Unidos. Na região central, nós vamos ter as grandes planícies, e como tem as grandes planícies, são aquelas áreas também, aí vou eu relembrar de novo o filme com vocês, de filmes de tornados. Vocês já devem ter visto muitos filmes de tornados e eles acontecem principalmente na região central dos Estados Unidos, dado a essa característica do relevo, ok? E no litoral dos Estados Unidos, principalmente no litoral do Atlântico, nós vamos ter a planície costeira, né, que vai ser formada por sedimentos antigos. Bom, a população dos Estados Unidos, vale destacar que é a terceira maior população do mundo, com cerca de 326 milhões de habitantes. Só fica atrás da China e da Índia. Os Estados Unidos, porém, possuem um crescimento populacional baixo, mas esse número só não é mais baixo devido ao número de imigrantes que se direcionam ao país, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. A população americana ela é constituída majoritariamente por brancos. Eu até coloquei um asterisco aí para a gente conversar um pouco sobre isso. Bom, a gente tem que entender várias coisas, né? A Constituição dos Estados Unidos como um país, ela vai acontecer durante alguns anos. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos nós tínhamos os indígenas americanos que já estavam lá quando os colonizadores europeus chegaram. Esses colonizadores eram brancos, obviamente, né? A gente ainda não tinha ideia de miscigenação tão grande como hoje em dia. E tinham então os indígenas, o povo que era originário, né? Que eles chamam assim nos Estados Unidos. O que aconteceu com o passar do tempo? Quanto mais os colonizadores iam entrando, mais eles faziam guerra e iam expulsando os indígenas. E hoje em dia a gente chega a esse número de 76,5% da população americana se dizendo branca. Os afrodescendentes, os pretos, como nós usamos na linguagem brasileira, né, característica do IBGE, eles somam 13,4%, os asiáticos chegam a quase 6%, e os indígenas, que eram a população, que faziam parte da população originária, hoje em dia eles só constituem 1,3% da população. E aí um fato muito interessante é que a população latina, o número de latinos nos Estados Unidos, ele chega a 18,3%. Ok? Então a gente tem, acho que diante das manifestações atuais,
até do governo americano atual, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais, que vai inibir a imigração, a gente tem que lembrar que grande parte dos Estados Unidos, quase 20% dos Estados Unidos, tem origem latina. Ok? Por mais que a população se constitui majoritariamente como branca, nós temos uma grande parcela de imigrantes nos Estados Unidos e vamos falar de imigrantes legais, ok? Mas a gente fala daqui a pouco. Bom, uma coisa muito importante sobre a distribuição da população é onde essa população está. Os Estados Unidos, como a gente já viu, é o terceiro maior país do mundo, ou seja, o território é muito grande, e a população ela não vai se concentrar de forma contínua em todo o território. Ela vai se concentrar em algumas áreas, e essas áreas de maiores densidade demográfica vão estar no Nordeste, né, que é a região de Nova York, Boston e Washington, D.C., que é a capital. Na região dos Grandes Lagos, que vai ficar mais ou menos por aqui, próxima à divisa com o Canadá, principalmente a maior cidade que nós vamos ter como exemplo aí é Chicago. E na costa leste, nós vamos ter também uma grande densidade demográfica, ou seja, a gente vai ter uma grande concentração de pessoas na região da Califórnia, na região de Nevada, que aí são aquelas cidades que nós conhecemos muito por filmes normalmente, né? Los Angeles, São Diego, São Francisco, Las Vegas, enfim. E o que é muito importante que vocês saibam sobre a população americana é que nós vamos ter três megalópolis. Que são megalópolis? São aglomerações urbanas compostas por diferentes metrópoles e outras cidades integradas entre si. O que significa isso em palavras mais simples? São cidades que vão ter uma grande densidade populacional e que elas vão ser muito importantes economicamente e elas vão formar uma área quase que contínua de população entre elas. Se a gente fizesse aí uma comparação um pouco não tão correta, por assim dizer, se a gente quiser comparar uma megalópole em tamanho menor, a gente poderia falar, por exemplo, essa conexão que existe entre São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente tem uma linha contínua de cidades, é muito difícil você passar por uma área que não é habitada. Então, quando a gente vai falar de uma densidade demográfica muito maior, de uma população maior, uma importância econômica maior, a gente chega nessa megalópole, nesse conceito de megalópole, que é o que existe nos Estados Unidos. Então, nós temos 3 megalópolis nos Estados Unidos, a Boswash, que é entre Boston e Washington, D.C., a Sansan, que é entre São Francisco e San Diego, na costa oeste, e a Tiflis, que é entre Chicago e Pittsburgh, ok? Então, se vocês olharem esse mapa que vocês têm na apostila, dá para ver essas regiões que eu falei, que são essas 3 megalópolis, que são as cidades com maiores habitantes, com maior fluxo financeiro e que se formam de forma contínua. E aí vem o ponto bem polêmico que nós vamos falar, que é a questão da imigração. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que desconstruir é que essa população branca dos Estados Unidos tem que entender que é uma população imigrante. Então, eu acho que muita da discussão que deve haver em qualquer país que recebe imigrantes, que tem uma constituição de imigrantes, é entender como que se formou esse país. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa população branca americana é de imigrantes. Foram pessoas que fugiram da Inglaterra para ir se constituir nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante. Mas o que acontece? A questão da imigração nos Estados Unidos, ela é muito baseada em preconceito, né? Existe um preconceito muito grande contra esses imigrantes e o governo atual, que é o governo do Donald Trump, ele enfatiza isso e ele estimula esse sentimento de ser contra aos imigrantes. Como nós já vimos nesse mesmo vídeo, os imigrantes eles formam parte dos Estados Unidos, assim, praticamente 1/4 da população americana é de imigrantes.
E, enfim, e existe esse preconceito, e esse preconceito ele deve ser desconstruído. E eu acho que a gente tem que entender que imigrantes são pessoas buscando condições de vida melhores. Eles não estão lá para destruir o país, senão para tentar construir um país melhor. Eu acho que o intuito da imigração é essa, você ter uma vida melhor em outro país. Bom, em 2017, os imigrantes formavam 13,6% da população. Diferente do que a gente pensa, a maior parte desses imigrantes, eles são legais, eles possuem a documentação necessária para viver nos Estados Unidos de forma legal. Porém, sim, mais de 10 milhões de pessoas estavam ilegais no país, ok? Que são aqueles imigrantes que entram cruzando a fronteira de forma incorreta, não possuem visto, os Estados Unidos não fica ciente da entrada dessas pessoas. Mas o que acontece? Desde a eleição do Trump, essa política de imigração tem sido cada vez mais rígida e para várias pessoas, vários povos do mundo, principalmente de países subdesenvolvidos. E essa política dele, por mais que você, bom, enfim, por mais que você tenha uma visão parecida com a do Trump, a questão é que ela é uma visão que gera muita xenofobia. O que é a xenofobia? Né? A aversão a outros povos e a outras culturas. Existe essa lenda urbana nos Estados Unidos que os imigrantes vão lá e vão tomar os trabalhos dos americanos. Mas é uma falácia, né, gente? Porque, na verdade, esses imigrantes, eles fazem os trabalhos mais pesados e com menor remuneração, que muitas vezes os americanos não querem fazer. Então, esses imigrantes, eles fazem aquele trabalho que o americano fala, não, esse trabalho não é digno, que existe muito no imaginário deles, né? Então, na verdade, os imigrantes, eles não são onerosos ao país. Nenhum imigrante é oneroso a nenhum país. O imigrante, ele é uma forma de você inserir uma nova cultura, como também você gerar empregos a pessoas que normalmente não teriam empregos, e empregos esses que os estadunidenses, né, branco, essa parcela branca da população não faria. Ok? Então isso é muito importante que vocês entendam, e eu acho que para nós brasileiros é muito importante entender também que nós somos imigrantes ali. Quando nós viajamos para os Estados Unidos, nós somos imigrantes e nós estamos disponíveis a sofrer esse mesmo tipo de preconceito, ok? Então, eu acho isso muito importante de vocês terem em mente. O que gera, então, todo esse preconceito com imigrantes, mesmo os imigrantes que são ilegais, que são legais, mesmo os imigrantes que estão ali há muitos anos, que possuem a sua certidão a sua identidade com o lugar, né? O que seria o RG deles. Mesmo essas pessoas, elas sofrem muito preconceito e o que isso gera? A desigualdade social. Então, vamos lá. Os Estados Unidos, ele possui uma grande desigualdade em que 1% da população americana concentra 20% do dinheiro. Então, a gente está falando de 1% daqueles mais de 300 milhões de pessoas, 1% dessas pessoas vai concentrar 20% do dinheiro que está localizado nos Estados Unidos. Então, você sobra 99% da população com pouquíssimo dinheiro acumulado. E a expectativa de vida nos Estados Unidos é de 78 anos, que vai ser uma média inferior, por exemplo, ao Chile e à Costa Rica. E o que acontece? A pobreza nos Estados Unidos, ela era de 11,8% em 2018, atingindo 38,1 milhões de habitantes. E esse índice tem aumentado muito devido às crises do capitalismo. Vocês podem achar vários vídeos e imagens sobre isso. Essa imagem que eu coloquei para vocês mostra, né, moradores de rua na região ali da Califórnia. E essa concentração tem aumentado muito
que as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo casas, a economia ela não está tendo um progresso suficiente para abarcar todas essas pessoas, então as pessoas elas vão morar na rua. E eu acho que mais atual que a gente vai ter aí para falar sobre isso é sobre o preconceito racial que existe nos Estados Unidos. Eu acho que as últimas manifestações vocês devem ter tido acesso pela internet ou pela televisão. Existe um preconceito muito forte nos Estados Unidos entre brancos e negros. Não estou falando que são todos os brancos, obviamente, mas existe sim uma ideia, né, de racismo muito forte nos Estados Unidos em relação aos negros. E normalmente, assim como no Brasil, os negros eles vão ficar ali com os trabalhos menos favorecidos, vão ser aquelas pessoas que vão sofrer o maior preconceito na sociedade, vão sofrer violência física, psicológica. E isso vem, gente, desde o momento ali que nos Estados Unidos você tem essa fim da escravidão, né? E muitas pessoas não aceitam esse fim da escravidão, muitos estados não aceitam o fim dessa escravidão. E aí esse preconceito ele é realmente histórico, que acontece nos Estados Unidos. E assim como no Brasil, a gente vai ter a maior parte da população que é uma minoria, né? A população negra nos Estados Unidos é uma minoria. E essa população ela vai ser, em grande parte, pobre, devido a toda a questão histórica do país. Bom, pessoal, coloquei aí uma provocação para vocês nessa última imagem. Gostaria que vocês olhassem, entendessem, observassem, discutissem sobre isso, que eu acho que é muito importante a gente lembrar que nenhum ser humano é ilegal. Não existe essa questão de ilegalidade, né? Não deveria existir essa questão de ser ilegal num mundo que é de todos. Então, é uma provocação para vocês, para encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem conversar comigo em aula.